Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Apro, eu sou dona desse canal Mundo na Lua, eu sou terapeuta holística e facilitadora da reconexão com a sua mediunidade. E antes de falar o assunto de hoje, eu quero que você comenta, curta e compartilha o vídeo. Se você já faz tudo isso, muito obrigada por estar aqui sempre. Outros recados. O primeiro é que eu faço mentoria individual, então você fala sobre o seu processo de despertar e aí a gente vai fazendo um bate-papo de forma intuitiva e eu vou fazendo esse aconselhamento, então precisou é só chamar. E a outra coisa é sobre o curso da magia à sedução. Esse curso é um curso para você se reconectar com a sua mediunidade, entender como que funciona, né, os seus dons mediúnicos, resgatar o seu poder pessoal, se conectar com a sua energia feminina, com as suas emoções, liberar elas, né? E você se conectar mais com você mesmo e usar a sua mediunidade a seu favor, tá bom? Então vamos para o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é sobre chamas gêmeas e contratos. Eu vou falar sobre chamas gêmeas em específico, mas também temos almas gêmeas que também têm contratos, né? Mas eu quero falar sobre chamas gêmeas porque é o que eu vivencio e às vezes é o que eu... Às vezes não, né? É o que eu trabalho, né? Também porque eu atendo algumas chamas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para você ter acesso a um contrato, né? Um contrato espiritual, você não vai ler um papel, né? E visualizar lá, ó, esse papel, eu acordei isso. Não. Para você entender o que acontece num contrato espiritual, você precisa estar, né, num processo espiritual. Tudo bem que nós somos uns espíritos, né, encarnados num corpo humano, mas você precisa estar num nível de maturidade espiritual para você ter esse acesso. E você, principalmente na dinâmica de chama gêmea, e você já vem passando por muitas coisas antes de você conhecer a sua contraparte ou despertar para esse vínculo, né? Dessa sua contraparte. Então já a sua alma ela já tem uma maturidade de outras vidas e uma maturidade aqui também terrena para você entender sobre o plano espiritual e para você entender também sobre as suas emoções, sobre o seu autoconhecimento. Então você já é uma pessoa e um espírito mais maduro que os demais, né? Não estou colocando ninguém num patamar mais alto, não é porque uma chama gêmea que é um patamar mais alto. Não, eu só estou falando do grau de evolução que você se encontra, né? Às vezes, quando você se conecta com a sua contraparte comparada. E aí você se conecta, você tem todas essas sensações, e se você caminhar para o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né, e para a sua espiritualidade, você vai removendo as emoções. Então, assim, removendo as emoções seria o quê, né? Você vai limpando, na verdade, as emoções. Você vai ressignificando várias coisas que aconteceram aqui nessa encarnação. Você vai entendendo sobre vários sentimentos, né? Acolhendo eles, entendendo sua luz, entendendo a sua sombra. Aí vem um espelhamento da dinâmica e você vai entendendo e você vai refletindo. Então, assim, quem está de fato numa dinâmica de chama gêmea, o start para a cura é muito rápido. Você consegue ressignificar e entender as coisas muito mais rápido do que alguém que não está numa encarnação de chama gêmeas. Então, você vai recebendo conteúdos, né, downloads da espiritualidade. Então, vai baixando esses downloads e você vai ressignificando tudo dentro de você. Você vai tendo acessos, então às vezes a espiritualidade vai te intuir a assistir um determinado conteúdo, às vezes a espiritualidade vai te intuir a fazer uma sessão com determinada pessoa, você se conectar com outra pessoa, né, um amigo ou uma pessoa que você vai conhecer nova, que vai somar. Então, a espiritualidade ela vai te jogando para esses processos. E quando você vai se autodescobrindo, você vai entendendo o porquê você passou por determinadas coisas. Então, quando você vai entendendo por que você passou por determinadas coisas, você vai entendendo. Então, por exemplo, né?
eu estudei nessa encarnação, né? Eu vou falar de mim, Bruna. Eu estudei nessa encarnação na área da beleza, onde eu tinha contato com pessoas. Então, naquele momento da minha vida, eu estava aprendendo a me comunicar, eu estava aprendendo a me expressar, eu estava aprendendo a viver, né, em grupo, né, trabalhar essa questão, né, de estar em contato com várias pessoas. Aí depois, mais pra frente, por exemplo, eu ministrei aulas na área da beleza, então eu fui entendendo que isso, né, que eu ministrei aulas, foi um preparo para o que eu ia fazer hoje, né? Estudei redes sociais, também foi um preparo para o que eu ia fazer hoje. Então, tudo isso foi me preparando, né? E aí, assim, eu estava, né? Eu vivenciei, por exemplo, algumas coisas que naquela época me faziam sentido, mas não era totalmente aquilo que me fazia sentido, né? Por exemplo, a área da beleza. Eram os aprendizados que eu fui levando, né? Que fez sentido na época, mas esses aprendizados hoje me fazem sentido, né? E hoje foi construindo essa bagagem para eu conseguir trazer a mensagem e conseguir trazer o que está no meu contrato de almas, né? E aí eu fui olhando as coisas, as bagagens das quais aconteceram nessa vida e fui acessando, né? Qual era o meu contrato. Então, assim, todo mundo que está num caminhar espiritual de autoconhecimento vai tendo esses acessos sozinhos ou sozinhas. Então, você vai acessando o que está no seu contrato, o que foi acordado com você, o que a sua alma sentia que você precisava passar, por exemplo, para você evoluir e estar aqui hoje, e o que de fato você veio fazer. Então, tem várias coisas, né, nesse meio holístico, por exemplo, que eu ou outros profissionais poderiam fazer, mas tem coisas que a nossa alma, ela vibra, que ela fala mais alto, né? Então, essas determinadas coisas são as coisas que nós acordamos, né? Que nós falamos que nós íamos atuar, porque são coisas que são mais alinhadas com os nossos dons mediúnicos e nós vamos ajudar nesse despertar. Então, o que eu acredito, Bruna, é que o acordo entre as almas, né, do que nós viemos fazer, eu tô falando do acordo em relação ao trabalho, tá? Então, esse acordo de trabalho, de servir para a espiritualidade, ele vem aos poucos, não é de uma vez. Você não vai descobrir exatamente qual é a sua missão e qual é o seu acordo com a espiritualidade de uma vez. Você vai receber flashes de informações e intuições e você vai entender tudo o que aconteceu nessa encarnação e o porquê aconteceu nessa encarnação para você levar X, Y e Z de bagagem para você conseguir trazer esse contrato, né? Eu ia falar outra palavra, esqueci. Mas você conseguir aterrar esse contrato que você fez lá em cima, tá? Então, você vai entendendo todo esse caminhar e depois, lá no final, vai fazer sentido. Então, assim, as informações vão sendo jogadas e aí você vai captando, até você formar um bolo, né? E você entender de fato qual é a sua missão, qual é o seu propósito e qual é o seu contrato, tá? E isso nós estamos falando de contrato de trabalho. Quando nós estamos falando de uma dinâmica de chama gêmeas, nós temos o acordo entre os dois. E aí você também vai sentindo, intuindo e recebendo essas informações do que foi acordado também entre vocês. Então vocês vão receber a informação do que foi acordado, por exemplo, no primeiro dia do encontro, de como que seria, você pode receber essa informação, você pode receber a informação de qual era o acordo para o seu despertar, por exemplo. Eu recebi a informação de qual era o acordo para eu despertar. E aí, isso fez muito sentido quando eu recebi essa informação. Você pode receber, sim, dependendo da sua maturidade também emocional, qual vai ser o acordo, né, para o outro despertar também futuramente. Você pode receber esse acordo, só que
Eu acho que esse é um acordo um pouco mais pesado de você receber, né? Porque normalmente nos processos, né, a gente quer logo já chegar no final, então a ansiedade ela fala mais alto, então é uma coisa que a espiritualidade ela não fala no começo, então pode ser que mais próximo da fusão você receba isso, né, sobre esse acordo também. Então você pode receber as informações do seu contrato, né, de almas, de você estar, né, nessa dinâmica com essa contraparte, né, você vai recebendo essas informações e do seu trabalho. Só que ambos, né, se você só está numa caminhada que você pretende servir, né, e você acordou que você vai servir, você não tem uma contraparte, né, uma chama gêmea, você vai ter esse servir, né, você vai receber essa informação desse servir. Se você tem essa contraparte, você vai receber essas informações aos poucos dessa contraparte e do seu servir, né? Só que, como eu falei no meio do vídeo, é muito aos poucos. São passinhos por passinhos para não te assustar, para você não surtar com todas essas informações. Porque se você pegar, por exemplo, você lá no iniciar do despertar, vou falar do meu, por exemplo, o meu que foi. Eu já estava despertando antes, mas que realmente despertou, né, essa questão toda do vínculo. Em 2021, se pegasse a Bruna de 2021 e apresentasse tudo pra mim, né? O que eu tô passando até agora e o que eu vou passar, eu provavelmente teria pulado fora do barco, né? Assim como vocês. Então, eles apresentam conforme a maturidade do qual nós podemos receber naquele momento, tá? Então é isso. Os contratos, eles são invisíveis, né? Fiz essa brincadeira no começo, né? Falando que não é nada visível, nada palpável, né? Falando sobre que não é um acordo, né, escrito, mas ele não é escrito, ele é invisível, ou seja, ele é sentido, então vocês vão sentir, intuir, né, através do seu autoconhecimento e da sua espiritualidade. Eu acho muito estranho, né, na minha opinião, óbvio, você pedir para alguém acessar, por exemplo, esse seu contrato, né? Não que isso não seja possível, é possível, mas eu acho que é uma coisa muito única, uma coisa muito de você com você mesmo. Eu acredito, Bruna, que o ideal é todo mundo trabalhar a sua própria espiritualidade para acessar o que tem dentro de você, tá? Então, quando você trabalha a sua própria espiritualidade, as suas emoções, seu autoconhecimento, você vai tendo esses acessos conforme o seu mérito, tá? Então, o seu mérito vai ser trazido pelos seus mentores e eles vão te informar tudo o que acontece aí no seu despertar e no seu contrato de almas e o seu contrato de trabalho, ok? Espero que eu tenha passado o conhecimento aí da melhor forma, espero que eu tenha conseguido dar exemplos também e ter ficado claro, né, esse conteúdo aí para vocês, tá bom? É isso, beijo e até a próxima!